bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live do programa 652 aqui na Milkcare. Eu sou a Ana Cláudia, médica veterinária. Eu vou te acompanhar aqui hoje nessa live para a gente poder conversar sobre qualidade do leite. E aí, pessoal, chegamos na sexta-feira, sextou, muito bom, finalizando quase a semana, né? Sábado e domingo ainda tem uns dias aí pela frente. Vocês estão me escutando bem? Hoje eu tô com um fone de ouvido aqui para tentar isolar um pouco mais o barulho aqui da casa. Se por acaso der algum barulho estranho, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisem, tá bom? Bom, hoje a gente vai continuar conversando sobre qualidade de leite, obviamente, tá? E a gente vai conversar hoje sobre o antibiograma, tá? Fiquei devendo para vocês esse tema na nossa última live. E tem algumas informações que são importantes sobre o antibiograma que eu quero deixar aqui para vocês, tá? O antibiograma, ele é um teste que é muito importante, tá? Porque ele vai dizer pra gente como que a bactéria ela se comporta em relação a frente a algumas bases de antimicrobianos, tá? E aí, o que é importante a gente saber em relação ao antibiograma, tá? O teste do antibiograma, ele é assim, a bactéria ela é isolada, tá? E aí existe uma placa que tem um meio específico e essa bactéria ela é semeada, a gente coloca essa bactéria nessa placa e depois em cima dessa bactéria que tem em cima da placa, a gente coloca alguns discos que tem concentração de algumas bases de antimicrobianos. E aí depois de 24 horas, a gente vai observar se essas bactérias, se esse disco, né, de antimicrobiano, se ele inibiu ou não inibiu o crescimento dessa bactéria na placa, tá? Aí, qual que é a grande questão do antimicrobiano, do antibiograma? Essa condição em que a gente vai fazer a avaliação do crescimento ou não da bactéria pela inibição ou não do antibiótico é uma situação que ela foge da realidade quando a gente pensa na glândula mamária, né? Na glândula mamária a gente tem leite, a gente tem outros constituintes, a gente tem um pH diferenciado, a gente tem a ordenha que acontece várias vezes ao dia. Então tudo isso não consegue ser reproduzido na placa para fazer o antibiograma, obviamente, né? A placa do antibiograma, para quem nunca viu, é igual a placa de cultura microbiológica, só que ela não é bipartida, ela não é tripartida, ela tem um meio só, que é o milirriton, e você plaqueia uma bactéria por placa, tá? E aí você pode colocar várias bases de antimicrobiano. Como a placa ela não mimetiza a situação do úbere, qual que é a interpretação que a gente tem que ter a respeito do antibiograma? Eu tenho que entender o seguinte: se nessa situação de antibiograma perfeita, né, que é a bactéria livre de qualquer coisa, livre do leite, livre dos constituintes, livre das células de defesa, se nesse meio ideal da bactéria, frente, né, ao desafio do antibiótico, do antimicrobiano, se ainda assim essa bactéria conseguir crescer ali, significa que essa base ela não funciona em situações desafiadoras, muito menos ali, tá? Então, se na placa de antibiograma aparecer que a bactéria ela é resistente à base de antimicrobiano, significa que esse antimicrobiano ele não consegue matar os patógenos, aquela bactéria específica, tá? E aí, por mais que a gente esteja na literatura embasado que essa base ela em algum momento já foi muito boa para matar essa bactéria, infelizmente, para essa bactéria, para a realidade da fazenda que você está fazendo essa análise, essa base ela não funciona mais, tá? Porque provavelmente essa bactéria desenvolveu resistência de alguma forma, ou por uso errado de antimicrobiano, ou por uso exagerado do antimicrobiano. Alguma coisa aconteceu ao longo do tempo e fez essa bactéria, que tem o histórico de não ser resistente a essa base, se tornar resistente, tá?
E aí, o antibiograma, ele também me dá uma outra, informação, que é a seguinte, que é quando a bactéria, ela não consegue crescer, então forma um halo branco, que indica não crescimento, é transparente, né? Que indica não crescimento da bactéria ao redor desse antimicrobiano, tá? E aí, essa inibição de crescimento, ela pode ser pouca, média, grande, vai depender do tamanho, do raio desse halo que vai crescer ao redor, que vai aparecer, né, na verdade, ao redor do antimicrobiano, do disco de antimicrobiano. E aí, o que eu quero falar com vocês? Que mesmo se no antibiograma aparecer para você o resultado de sensível, que significa que essa base consegue inibir o crescimento da bactéria, não necessariamente a gente vai conseguir esse resultado na glândula mamária. Por que eu falo isso? Porque eu já expliquei. A situação em que a gente coloca a bactéria para crescer e enfrentar o antibiótico é totalmente diferente da realidade da glândula mamária. Então, infelizmente, a gente não necessariamente vai conseguir replicar essa situação de inibição do crescimento da bactéria dentro da glândula mamária, tá? Aí vocês podem estar se perguntando, Ana, então, para que eu vou usar, para que eu vou fazer para que eu vou pedir a análise de antibiograma na minha propriedade rural? Porque a gente precisa de saber quais bases a gente não vai utilizar, para a gente não perder tempo, para a gente não perder dinheiro e para a gente não utilizar uma base que na glândula mamária não funciona da forma como a gente gostaria de funcionar. Mas a gente sabe, gente, que há o processo de absorção. Então, quando você coloca o medicamento num teto, ele invariavelmente ele vai ser absorvido para a corrente sanguínea, ele vai ser redistribuído, mesmo que em pequenas concentrações, para todo o corpo. E um medicamento que a gente não sabe se tem efeito, né, em bactérias de outros sistemas, né, pensando aí no trato gastrointestinal, a gente não sabe se essa base que a gente está usando vai eliminar alguma bactéria. Quando a gente faz o uso de um antimicrobiano que a gente sabe que não funciona na glândula mamária, a gente corre risco de, já que a gente está usando um medicamento que não tem eficiência, colocar em risco as bactérias de outros sistemas. Então a gente não pode perder a oportunidade do tratamento, tá? Porque quanto mais a gente trata esse animal para mastite, sem sucesso, né? Então eu tratei hoje, tantos dias, depois não deu certo, aí eu tô tratando de novo. Toda vez que a gente faz essa mudança de protocolo, a gente diminui a chance de cura do animal. Então a gente tem que tentar uma taxa de cura alta, 80%, 85%, logo na primeira oportunidade que a gente for tratar. Imagina você, logo na primeira oportunidade, já usar um medicamento que está fadado ao insucesso. Você já sabe que esse medicamento não funciona, mas mesmo assim você vai usar? Não faz muito sentido, né? Então, o antibiograma ele é importante para a gente decidir qual base de medicamento a gente não vai usar dentro da glândula mamária. Eu sei que o resultado do antibiograma, ele demora para sair. E no início, a gente não espera no máximo 24 horas para fazer o tratamento. E aí você tem que pensar o seguinte, que nesse momento, da forma como as coisas são, tá? Da forma como as ferramentas são apresentadas pra gente, você vai fazer um antibiograma investigativo. Então, toda vez que tiver um caso clínico, você vai coletar esse exame para fazer análise microbiológica e também vai pedir o antibiograma junto. Tudo bem que no início, né, você vai iniciar o tratamento com o antimicrobiano de amplo espectro, tá? Mas é importante a gente saber o antibiograma para a gente entender como que as bactérias da propriedade, como que as bactérias que estão circulando ali na propriedade, elas se comportam frente aos antimicrobianos. Porque provavelmente, por exemplo, se hoje você tem uma vaca que está positiva para Streptococcus ubris e está apresentando um caso clínico, você vai tratar esse caso clínico, obviamente, porque ele não tem taxa de cura.
ele não tem autocura, né? A gente tem que tratar o caso clínico. Só que essa bactéria, Streptococcus aureus, existe uma grande chance de ela contaminar, não necessariamente pela vaca, mas de onde ela veio, ela provavelmente vai contaminar outros animais. Então é importante você, sempre que puder, fazer o antibiograma para poder entender qual o perfil de antibiótico que não funciona na propriedade, para você nem ter o risco de comprar ele. Porque senão você vai chegar exatamente o que chega pra gente aqui nos directs. Ô, Ana, a vaca tá... Eu não tô conseguindo tratar a vaca. Já tem muito tempo que eu tô tentando tratar e eu não consigo. Ou então, os medicamentos que eu uso estão tendo baixa taxa de cura. O que que tá acontecendo? Provavelmente o que está acontecendo ou então uma hipótese do que está acontecendo você está usando um antibiótico, um antimicrobiano que não tem eficiência, que não tem efetividade. Então não adianta, se eu chegar para você e fazer a indicação de um medicamento sem conhecer o perfil de resistência da sua propriedade, eu tô dando um tiro no escuro. Eu sei muito menos que você. Você tá sabendo mais do que eu. Pelo menos você conhece as bactérias que estão ali. Por isso que pegar protocolos do vizinho, pedir indicação pedir indicação de medicamento no balcão de uma farmácia, numa agropecuária, um técnico que vai passar para fazer algum tipo de revenda, dar algum palpite de qual medicamento usar para tratar a mastite, porque nada dessas situações são benéficas para o controle da mastite. Porque são opiniões que são embasadas em nada. Porque indicar um medicamento de amplo espectro é o que a gente faz para começar. Só que se você quer evoluir o seu trabalho na mastite, no controle da mastite, você tem que começar a pedir o exame de antimicrobiano. Você precisa pedir o antibiograma. Porque se você não começar a conhecer o perfil de resistência das bactérias que tem na sua propriedade rural, você vai estar errando, você vai sempre errar o medicamento. Ou o máximo que você vai fazer é conseguir uma taxa de cura razoável, aí, 70%, alguma coisa assim. Lembra, gente, que a gente tem que trabalhar com taxa de cura, quando a gente tem que usar medicamento na fazenda, sempre acima de 80%, 85%. E aí vocês começam a entender o tanto que as ferramentas, elas são extremamente importantes para o controle da qualidade na propriedade rural. A rotina de ordem é básica, mas se você não tiver outras ferramentas para te auxiliar no diagnóstico e na avaliação epidemiológica, não resolve. A gente cansa de receber no direct, eu tenho uma fazenda que a CCS tá acima de 500 mil, não consigo abaixar. Nossa, eu tenho fazenda que a CCS está em 800. Eu tenho fazenda que a CCS oscila. Tem mês que está 300, tem mês que está 400. Ou eu tenho fazenda que tem muito caso clínico. Porque eu estou usando tal medicamento, mas não está funcionando. Uma das primeiras coisas que a gente pergunta quando vem essa dúvida pra gente, que eu tenho certeza que também vocês devem passar por isso, né? Fazenda de CCS alta, ou então muitos casos de mastite clínica, muita recorrência de caso clínico, muito animal tendo recidiva de caso clínico. Às vezes é o mesmo animal, o mesmo teto. Ou às vezes você não sabe que é o mesmo animal, você não sabe que é o mesmo teto. Aí uma das primeiras coisas que a gente faz é o seguinte, olha, você tem que mapear a epidemiologia da mastite. O que isso significa? Eu preciso que você me fale todas as características dessa mastite. Quem é o animal? Quais as características que estão ao redor desse animal? Número de partos, tempo de lactação. Eu preciso que você me dê as características do caso da mastite. Essa mastite é a primeira vez que acontece? Já está recidiva? Quando foi o último caso? Existe uma série de perguntas que a gente tem que fazer. Porque se você simplesmente chega numa fazenda, isso aqui eu vou falar uma situação, tá? Que eu já cansei de passar quando a gente vai na fazenda. Que é a seguinte, você chega na fazenda para começar o trabalho da qualidade ou, né, te chamam lá para resolver um caso. E aí você chega e a situação ela é a seguinte, tá? A CCS tá alta e
vários animais estão em processo de mastite clínica. E todo dia aparece animal novo de mastite clínica. Aí a gente fica assim, gente, eu vou indicar um medicamento então para acabar logo com isso. Isso vai acontecer, mas não deveria ser a primeira indicação, tá? Quando você vai na propriedade rural para poder trabalhar a qualidade do leite, primeiro você tem que ter no seu carro o kit para a qualidade do leite. Então você tem que ter pote para coleta de cultura microbiológica. Então quando você chega numa fazenda desse jeito, antes de indicar o medicamento de amplo espectro, você tem que fazer a coleta para cultura microbiológica. É a primeira coisa. A gente não, hoje em dia não existe mais a gente fazer tratamento às escuras. Se a gente tem uma ferramenta que me dá o resultado em 24 horas. Não tem por que a gente fazer isso mais, tá? Assim, é óbvio, gente, que a cultura microbiológica não vai me falar. A relação não é um antibiograma, né? É um teste diferente. Mas ela já me fala qual a bactéria. E aí eu já consigo passar de uma base amplo espectro para ou uma base que age melhor no gram positivo, ou uma base que age melhor no gram negativo, ou nenhuma. Porque se não tiver crescimento, existe uma chance de ser uma mastite autolimitante. E para você começar a tomar essas atitudes, você precisa fazer a cultura microbiológica. Aí eu já sei o que vocês estão pensando. Ana, aqui perto de mim não tem nenhum laboratório que faz cultura microbiológica. Ou tem, mas é humano. Aí eu falo, olha, a gente tem que prezar para um laboratório que faça análise de cultura microbiológica, peraí, a Fazenda São José, eu preciso que me manda mensagem no direct, que aí eu consigo te mandar mensagem, pode ser? Voltei, tô de volta. Eu já sei a dúvida que vocês têm. A dúvida que vocês têm é a seguinte, o problema que vocês têm é o seguinte, eu não tenho laboratório perto de mim. Eu não tenho como fazer isso. Eu entendi que existe essa objeção, eu não vou fazer porque eu não tenho para onde mandar, já que o ideal é mandar para um laboratório que faça a análise de leite para agentes de mastite. Porque não adianta você mandar para laboratório humano, porque ele vai te dar assim, Staphylococcus. Tá, mas qual é o Staphylococcus? Streptococcus. Tá, mas qual é o Streptococcus? A gente precisa de saber a espécie. E não necessariamente no humano a gente vai ter a espécie que a gente precisa saber qual que é, tá? Tem esse primeiro problema aí. Só que deixa eu contar uma coisa pra vocês. Que inclusive a gente vai conversar. Gente, eu vou falar mais uma vez pra vocês. No nosso evento do dia 22, Domine a Mastite, eu vou mostrar pra vocês exatamente como que vocês vão ter o seu próprio laboratório de cultura microbiológica, qual que é o preço, como é que vocês vão fazer, o que vocês precisam ter, aonde vocês precisam ir, com quem vocês precisam entrar em contato. A gente dá todo o direcionamento pra vocês. Por quê? Eu preciso que vocês sejam técnicos de excelência, eu preciso que vocês sejam técnicos de referência na qualidade, porque eu sozinha, eu vou aqui, eu fico fazendo live, eu faço apresentação, eu faço alguma visita em uma fazenda ou outra, só que eu não tenho capilaridade. Se eu não estivesse no doutorado, trabalhando com a imunologia da glândula mamária, eu estivesse trabalhando em fazendas, eu ia trabalhar em 60 fazendas, 2 fazendas por dia, 30 dias no mês. Se eu não tiver capilaridade, meu sonho, meu objetivo de vida, assim, profissional, é que eu possa ter pessoas que trabalham profissionalmente com qualidade de leite, que gostam de trabalhar com qualidade de leite, e que eu possa ajudar essas pessoas a trabalhar da melhor forma, sabe? De ser referência, de estar numa região em que os produtores rurais confiem no seu trabalho e peçam pelo seu trabalho. De forma que você fala assim, gente, eu não tenho agenda mais. Eu tenho que fazer, eu tenho que otimizar aqui, eu tenho que melhorar isso aqui, mas eu não dou conta. Esse é o sentimento. Mas eu não dou conta porque você está dando muito resultado. Então, se você acha que não ter a cultura microbiológica, não ter como fazer a cultura microbiológica é um problema, é um obstáculo, vem para o evento do dia 22. Entra no grupo do WhatsApp, entra no grupo do Facebook, que lá a gente já está fazendo discussões.
Vou mostrar para vocês que tem como sim, inclusive tem como você monetizar esse serviço, que é um trabalho diferente da qualidade do leite clássica. Eu preciso que vocês façam cultura microbiológica, porque se vocês não fizerem cultura microbiológica, a gente vai correr atrás, a gente vai ficar em círculos, não adianta, tá? Tem um link na bio aqui da Milk Care, que você clica e aí você coloca o seu nome, seu e-mail, entra no grupo, faz a inscrição, entra no grupo. É um evento gratuito, é um evento online, você não precisa sair de sua casa. Vai ser dia 22, 24 e 26, tá? O link tá na bio aqui do Instagram. Beleza? Então, eu conto com vocês. E aí, gente, eu sei que vocês estão com essa objeção de eu não tenho como fazer a cultura microbiológica. Tem sim, tem como fazer a cultura microbiológica. E vocês vão ver que ela é muito mais em conta, não vou falar barato porque exige um investimento, mas não é uma coisa absurda. Eu vou mostrar pra você que você tem como ter a cultura microbiológica e você consegue fazer. Então, quando você chegar numa fazenda, você vai ter a cultura microbiológica na sua casa. Eu não tô falando de você arrumar a cultura microbiológica para a propriedade rural. Não é esse o foco do meu trabalho. O meu trabalho não é... Se a fazenda quiser ter a cultura microbiológica, beleza, perfeito. Mas eu não estou aqui só para isso. Eu quero que você, que é consultor, que atende 30, 40, 50 fazendas, tenha a sua cultura microbiológica, tenha a sua estufa, tenha as suas placas, para você fazer os exames. Porque eu sei, quer ver outro problema que existe? Ah, Ana, eu trabalho numa região em que as fazendas são pequenas. Porque assim, o significado de fazenda pequenas depende da região, tá? Porque fazenda pequena em Minas Gerais é uma fazenda de 30, 40 animais, 70 animais. 10 animais, 5 animais, sim, também é pequena. Mas se você trabalha numa fazenda que tem 50 animais, é uma fazenda pequena. Agora, se você vai para o sul do país, inclusive a gente estava discutindo isso no encontro da mentoria de ontem, tem uma das pessoas que está na mentoria, né, é uma professora que trabalha numa faculdade, ela mora no sul e ela falou assim, Ana, uma fazenda grande aqui tem 70 animais. Uma fazenda grande aqui tem 50 animais. Então, o conceito de pequena é muito relativo. Mas, independente do que é pequeno, né, para a sua realidade, normalmente a justificativa para não ter a cultura microbiológica, para não fazer a cultura microbiológica, o que é? É colocar a dificuldade na fazenda. Que é assim, ó, a fazenda é pequena, não tem muitos casos de mastite, às vezes tem 1 caso, 2 casos de mastite, tem poucos animais. Isso que a gente está pensando em cultura microbiológica só para mastite clínica. E aí eu vou mostrar para vocês que, uma vez que você tem a cultura microbiológica, você tem várias outras análises que você pode fazer no rebanho. Não é só a cultura microbiológica para o caso clínico. O que torna o trabalho de consultor ainda mais excelente. É isso que vocês precisam, que eu gostaria que vocês caíssem a ficha. Que trabalhar com a cultura microbiológica é um outro ramo da qualidade do leite que te dá uma visão da fazenda e te ajuda com resultados para você conseguir controlar a mastite, que eu sei que é o nosso objetivo. Quem trabalha com qualidade do leite, qual que é o objetivo que a gente tem em comum? A gente quer controlar a mastite e a gente quer saber tratar a mastite. Eu sei que esse é o objetivo. Só que para você chegar ali, se você ficar batendo só rotina de ordenha, não vai funcionar. Ah, CCS individual é pouco, precisa de mais. A gente tem que evoluir. As ferramentas estão aí. Tá? Então, gente, por favor, eu preciso. Sabe por quê? Porque nesse evento a gente vai ter 3 dias. Eu vou ter tempo para poder te mostrar. A gente vai estar no grupo lá do Facebook, lá na nossa comunidade, que é uma comunidade exclusiva pra gente, tá? Hoje a gente tá aqui com as pessoas lá. Então, assim, é um canal totalmente aberto para tirar todas as dúvidas. A gente vai fazer troca de material. Olha a oportunidade que a gente tem. E esse grupo ele só vai durar enquanto tiver até o evento. Na hora que o evento acabar, o grupo acaba. Então aí, você tem uma oportunidade de 15 dias pra gente conversar no dia a dia, mesmo que seja, né, na internet. Então, eu preciso que você faça a cultura microbiológica. E todas as objeções que você tem a respeito da cultura microbiológica, a fazenda não dá conta, aqui não tem isso, eu não sei fazer, eu não tenho dinheiro, tudo isso, eu consigo mostrar pra você que dá pra fazer. Talvez só a questão do dinheiro, que aí a gente vai ter que conversar. Mas será que é realmente o dinheiro? Porque às vezes, se eu mostrar pra você a forma de pagamento, você vai falar assim, não, Ana,
não é o dinheiro, é porque eu tô com medo. É porque eu preciso de demandar uma energia para isso que eu não tenho interesse. Agora, se você não tem interesse, se você tá com medo, se você não tem interesse, aí realmente eu não posso fazer nada, porque se você não quer, eu não vou te obrigar a fazer isso. Mas eu tenho certeza que você tá perdendo uma oportunidade gigantesca. E se não tem, escuta o que eu tô falando, se não tem técnico trabalhando com qualidade na sua região, se os laticínios não estão pagando por qualidade, isso vai acontecer. Você tá com a faca e o queijo na mão. É a oportunidade, gente. Vocês não estão entendendo. Quando a gente trabalha em negócio, em empreendedorismo, quando a gente tem um local em que tudo é mato, você chega e fala assim, nossa, várias outras regiões do país tem, várias fazendas tem, vários laticínios tem, mas aqui não tem. Você tá com uma mina de ouro. É uma coisa assim, sensacional, tá? Então é o seguinte, pessoal, preciso que vocês façam a cultura microbiológica, preciso que vocês peçam também o antibiograma, para isso dar resultado para você poder fazer as suas interpretações. Porque a partir do momento que você começa a identificar quais são as bases, que as bactérias que estão circulando na propriedade rural são resistentes, você já não vai usar essa base mais, tá? E existem outras bases que a gente vai conversar também, que assim, olha, essa base aqui não é legal. Olha esse trabalho aqui, mostra, tem influência negativa, não vai usar essa base. Então, o que eu quero falar com vocês é o seguinte, realmente você vai ter resistência, você vai ter casos que não vão se tratar. Realmente você vai ter recidiva de caso clínico, porque a gente não está usando todas as ferramentas que a gente precisa. E olha como que a cultura microbiológica é importante. Se eu tivesse isso quando eu comecei em 2012, nossa, era outra realidade, essa praticidade de ter esse resultado em 24 horas. Vou contar pra vocês uma coisa. Se a cultura microbiológica ela der prototeca, essa vaca ela vai ser recidiva de mastite clínica até então para sempre. Porque prototeca não tem cura. É uma alga que não responde a antibiótico, porque o antibiótico é para bactéria, né? Mas essa alga não responde a antibiótico. Então, e aí? Aí você começa a entender o refinamento da qualidade do leite. A gente sai desse topo do funil, que é a rotina de ordenha, tem que existir. E a gente começa a andar para dentro do funil. CCS individual, cultura microbiológica, antimicrobiano. Pra gente ter a fazenda ela tem que passar por todo esse funil. Ela tem que entrar rotina de ordenha, ela tem que entrar dentro da análise de período seco, ela tem que vir CCS ou CMT, cultura microbiológica, antimicrobiano, né? Ela tem que passar por tudo isso, tá? Pra ela conseguir realmente sair ali embaixo controlada da mastite, com CCS baixa e com resultado duradouro, tá? Porque, deixa eu te contar, você vai ter tanta fazenda que você não vai conseguir ficar nessa fazenda por mais de 2 anos. Aí, quando você entrega a fazenda e muda a forma como você trabalha nela, ela precisa de conseguir trabalhar com você demorando para voltar nela. Imagina se você sai 2 meses depois e a CCS volta a ficar ruim. Por que a CCS voltou a ficar ruim? Porque provavelmente todas as práticas que você implementou na fazenda, elas só funcionam quando você está lá. Isso não pode acontecer. Isso tem que funcionar independente se você está lá ou não. Os funcionários têm que aprender a fazer coleta de CCS individual, tem que aprender a fazer CMT, tem que aprender a fazer coleta para cultura microbiológica. Você faz as análises, eles te enviam os resultados, você faz o planilhamento, faz a interpretação e devolve o resultado para ele. Você não precisa de ir lá, porque a fazenda já sabe o que você treinou eles para fazer. Então, quando eles te enviam a CCS individual e te enviam o CMT, você já sabe, eles já sabem o que esperar. Você vai mandar uma linha de ordenha, você vai mandar uma lista de animal para fazer cultura microbiológica, você vai mandar uma lista de animal que talvez tenha que entrar numa linha para descarte, ou que tem que ser segregado, ou se vier cultura microbiológica, o teto que a gente vai parar de tirar leite, fazer uma secagem fisiológica. Então existem milhões de atitudes e a fazenda ela tem que saber quais atitudes você quer que ela faça para ela poder rodar sozinha. A gente tem muita coisa para conversar, vocês não estão entendendo a oportunidade. Eu sei que vocês querem
controlar a mastite. Eu também quero. Eu sei que a gente quer tratar a mastite, a gente quer controlar a mastite. E aí, nesse querer, né, nessa vontade de resolver isso, a gente tem uma oportunidade aí. E no dia 22 de agosto a gente vai conversar sobre essa oportunidade. Eu espero ver todos vocês lá. Beleza? Gente, obrigada pela presença de hoje, nesse sextou. Vamos começar para terminar esse dia de sexta-feira. Aos que vão aproveitar o final de semana amanhã, bom final de semana de descanso. E a gente vai conversando aqui pelo perfil da Milk Care, beleza? Tamo aí sempre para poder ajudar. Um abraço e até mais.